Aleluia. Você está feliz com Jesus? Eu toda vez que chega o domingo, eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade em adorar Ele desse lado da equação. Porque vai chegar um dia onde nós vamos adorar Ele na eternidade, onde não vai ter segunda, terça, quarta, vai ser todo dia adoração, né? Não precisa de ter encontro marcado para você encontrar Ele. Na verdade, você não precisa ter encontro marcado para encontrar Jesus. Mas você sabe o que eu estou falando, que às vezes a gente só tendo o encontro marcado para a gente falar com Ele, né? Vamos orar mais uma vez? Para a gente abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se você quiser ir para lá. Mas eu sinto de nós orarmos antes de ler essa passagem. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui, cada um que está online. Sabemos que existe famílias nos acompanhando, não só do Brasil, mas de outras partes do mundo. Que o Senhor venha usar a tua palavra para transformar as nossas vidas. Que no final dessa noite possamos, ó Pai, desligar a televisão ou desligar o celular ou até sair desse ambiente, sabendo que o Senhor nos deu instruções para a transformação que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Assim nós oramos em gratidão a Ti e te pedimos que o Teu Espírito Santo flua nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém. Abra aí em Atos, no capítulo 9, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Capítulo 9, eu quero ler para você do verso 1 ao 6. E depois eu vou te explicar por que essa máquina de expresso está aqui. Para você que gosta de anotar, o tema de hoje é o processo da transformação. Existe um processo. E nós vamos ler aqui esse texto e vamos, através da ajuda do Espírito Santo, poder entender essas verdades. Você está aí? Diga amém. Vai acompanhar no telão e fala, ui! Aleluia, isso aí, tem que ser sincero. Vamos lá, capítulo 9, verso 1 ao 6. Enquanto isso, Saulo, diga Saulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, se você quiser anotar essa palavra caminho aí, pertencesse ao cristianismo. Mas nessa época, eles ainda estavam classificando esses que seguiam Jesus como os seguidores do caminho. Que eles falavam que era um novo caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eles classificavam como caminho. Então, se ele encontrasse alguém que pertencesse ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, diga Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Com letra maiúscula, ele reconhecia que era Deus falando. E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Até aí. Amém? Nessa introdução, a gente vê que Paulo, ou Saulo aqui, ele ainda estava vivendo de forma religiosa, olhando para todos os que estavam seguindo a Jesus, que era essa nova aliança apresentada, e ele ficou com tanto ódio, que ele falou: eu vou me alistar a perseguir todos esses que estão tentando atrapalhar a nossa religião. Mas nós vamos ver através da vida dele que existe uma transformação de vida que acontece de duas formas. De uma forma instantânea, ou seja, você percebe que você precisa ser transformado, e o processo do amadurecimento. E por isso que eu quero mostrar para você essa ilustração do café hoje, porque, fazendo propaganda aqui, né? O melhor café, na minha opinião, aleluia. A máquina já está ligada. Por que eu quero usar esse café? Porque existe um processo para você fazer o café. Tá cheiroso aqui. Cheirinho de café.
Tá cheiroso esse café, mas ele ainda é um grão. Só que para esse café ele ser feito, talvez você já compre ele moído, ele precisa sair do pacote, ele precisa vir aqui para a maquininha de fazer expresso. Inclusive, eu recomendo você comprar uma dessa, é boa. Amém? Então, ele está aqui e pronto. Então, agora eu sou um café. Não, ainda existe um processo. Porque você precisa fazer o seguinte, que vem depois. Existe um processo. Aqui ainda não tem nada para fazer o café. Porque ele ainda é grão. Só que se ele não submeter a um processo de ser moído, ele não pode ser café. Então não adianta nada esse grão ficar aqui e falar, eu sou da Starbucks. Olha o meu cheiro. Olha como eu sou bonito. Mas eu não quero passar pelo processo de moer. Dá para você me usar? Não. Então depois que ele passa pelo processo de moer, vamos moer o café? Podemos? Existe um barulho, acho que eu vou ficar até um pouquinho mais perto aqui para quem está online talvez sentir. Está moendo. Está moendo. Dessa vez é o café, poderia ser você, calma. E não vai entornar, por quê? Porque quem está moendo sabe o limite. Você está entendendo que não é sobre café isso aqui, né? Amém. Que bom, você está na igreja. Então você não está aqui aprendendo a fazer café. Beleza, tá aqui. Lindo. Um pozinho de café. E o Oswaldo tá olhando para cá, a boca tá enchendo de água, né, Oswaldo? Calma. Só que, nesse caso, é recomendado um pezinho que vem por cima, que meu amigo Max me ensinou, que você não precisa socar, é só soltar o pezinho aqui, já está pronto. Foi prensado. Só que às vezes a gente não quer passar pela prensa. E aí a água fica com um pozinho de café junto, porque você não passou pela prensa. Então, você já sabe que você precisa ser moído e passado pela prensa para você ser usado. Amém? Só que aí vem um outro processo, porque agora você aceitou Jesus, você encarou a missão e você está pronto agora para ser usado pelo Senhor. Não, mentira. Porque pode até ser que você foi moído porque não tinha outra opção, já estava dentro mesmo, tinha que ser moído. Você não escolheu ser moído. A vida nos moeu de alguma forma. Só que isso aqui é escolha. Você agora se tornou um pó de café, só que agora você precisa escolher passar pela água quente, fervendo, para você ser alguém que desça na garganta de alguém. Peguei uma canequinha humilde, pequena. E agora vamos para... Você quer mais forte, Oswaldo? Você quer mais fraco? Mais forte. Amém. Então vamos ver aqui. Eu até esqueci como que faz aqui o negócio. É aqui, né? Vamos botar aqui porque ele precisa dormir hoje. E agora começa esse processo, onde você vai ver que não foi em vão que aconteceu o processo de ser moído. Não foi em vão que algum peso veio sobre a sua vida. Não foi em vão que Deus te posicionou onde você está. Porque o que está sendo extraído de você vai ser usado para beneficiar alguém. Amém? Ninguém vai dormir no culto quando ele vê você cheio de Deus. Ninguém vai dormir no culto quando a cafeína entrar no sangue. Só que nós não estamos falando de café. Nós estamos falando de um processo onde só agora que você, depois de ter tido essa aula, e está bem forte, e é do Starbucks. Quem quer dar $10 nesse copo? Brincadeira. Só agora pode ser degustado. Quem toma café sem açúcar? Você toma café sem açúcar, Oswaldo? Quer vir cá buscar o seu? Aí, ó, o Oswaldo ganhou o cafezão. Eu ia perguntar para a igreja, quem merece esse café? Mas eu sei que vocês iam apontar para o Oswaldo. Então, aqui, Oswaldo, pode levar lá, toma de boa. Olha aí, maravilha. Então lembre-se disso, depois eu posso talvez fazer um café para você, mas agora volte sua atenção para cá, não deixe o café te distrair. Porque existe um processo, não podemos pular etapas.
Não adianta o grão de café falar assim, eu estou pronto para ser usado por Deus. E quem é você para falar que eu não estou? Eu sou alguém para te falar que você ainda é grão, você precisa ainda ser moído, você ainda precisa ser prensado um pouquinho para você, então, aquilo que sair de você ser algo que desça na garganta de alguém. Não tem como eu e você colocarmos a carroça na frente dos burros, né, como dizem por aí. O chamado ele pode ser instantâneo, mas o preparo é um processo. E nós estamos falando aqui da vida de Saulo, Paulo, grande apóstolo Paulo. Que se você for em Atos no capítulo 9, você vai ver aqui a conversão de Paulo, onde ele encontra Jesus verdadeiramente ali na estrada de Damasco. No capítulo 13, resumindo a história de Paulo para você, você vai ver ele sendo separado para o ministério missionário. No capítulo 16, você vê Paulo pregando numa prisão, ele e Silas cantando na madrugada, as correntes quebrando, e ele então é usado para salvar a vida do carcereiro e de toda a sua família. E aí lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, a última carta de Paulo, antes de ser derramado como o cafezinho aqui, ele escreve ali, refletindo sobre a sua vida e seu ministério, e falando agora, eu sou uma oferta sendo derramada aos pés de Jesus. E a pergunta que eu tenho para mim e para você nesta noite é: quando foi o seu encontro verdadeiro com Jesus? Porque Saulo perseguia os cristãos. Era alguém que não queria nada que interferisse na sua religião. Às vezes o que nos impede de ter um encontro verdadeiro com Jesus é o medo de perder o controle religioso. Você encontrou alguém assim, que você convida ele para ir na sua igreja e a pessoa acha que é quase que uma ofensa? Não, eu já tenho a minha igreja. Que negócio é esse, você me convidando para ir em outra igreja? Não é pecado, tá? Você visitar outra igreja. Recomendo você comunicar ao seu pastor. Amém? Comunicar, não é pedir não. Comunicar. Mas aqui nós estamos olhando para alguém que se sentia capacitado. Alguém que se sentia um Starbucks daquela época. Paulo, ou Saulo, era alguém treinado dentro das Escrituras, conhecia o Antigo Testamento de forma, talvez, ali de cabeça, ele podia falar para você textos bíblicos. E agora ele olha para esses cristãos, para esses seguidores do caminho, ele acha eles loucos, sem teologia o suficiente, despreparados para liderar um povo. Sendo que Jesus estava chamando Saulo a se tornar alguém como esse, dependente de Jesus. Porque o que vale ter muito conhecimento e ter zero dependência? Alguém que cresce demais, ele não cabe no reino de Deus. Porque aquele que cresce demais, Jesus falou, felizes são aqueles que são humildes de coração. Porque é deles o reino de Deus. Então, o objetivo de Paulo, ou Saulo até esse momento, era exterminar, ameaçar, prender todo aquele que queria seguir o caminho. Então, se alguém viesse na frente de Paulo ou Saulo nessa hora aqui, essa pessoa ia ser lançada na prisão, Gabi. Essa pessoa, ela talvez ia ter a sua vida ceifada, porque ele era alguém que matava em nome de Jesus. Hoje existe pessoas que matam em nome de Jesus. Existe uma outra religião que eles matam em nome do seu Deus, mas isso não está longe do cristianismo, porque hoje, como assim, pastor, que eu mato em nome de Jesus? Eu não mato em nome de Jesus. Ah, é? Deixa eu fazer alguma ilustração para você, porque talvez você esqueceu que aquela pessoa que te chateou, aquela pessoa que te decepcionou e você simplesmente fechou a porta na cara dela, ela pode talvez entrar em depressão, suicídio por causa de palavras que você falou. E nós estamos tentando proteger a nossa religião. Não presta, então para mim, eu quero distância. Não, você precisa entrar em um processo de ser moído, porque você está achando demais para você afastar de alguém. Sim, se você ainda não passou pelo processo de ser moído, ser prensado para sair de você algo que presta, corra mesmo. Porque senão, o que sair de você pode entalar e matar essa pessoa. Então, às vezes, nós estamos negando o processo de transformação, sendo que é ele que vai nos levar a cumprir a missão que Jesus deu para nós na face da terra. Sabia que você tem uma missão? E a sua missão não pode ser cumprida por mim? Eu tenho uma missão e essa missão não pode ser cumprida
por você. Os seus afazeres dentro da sua casa, o seu compromisso como esposo, como esposa, o seu compromisso no seu trabalho, não tem como eu fazer isso para você. I'm sorry, queria muito, mas está difícil fazer para mim. Existem responsabilidades, existe uma missão que foi depositada sobre você, e vai ter que ser você que vai levantar pela manhã e falar assim: em nome de Jesus, preguiça sai, em nome de Jesus, eu vou vencer hoje, aquela reunião difícil, meu Deus, tu és poderoso para ir à minha frente, mas não tem ninguém que pode fazer isso para mim. A igreja está aqui para encorajar você a realizar a sua missão. A missão é nossa como igreja, de espalhar o evangelho, de fazer com que outras pessoas venham conhecer a Jesus, mas muitos matam cristãos em nome de Jesus. E eu não quero que seja nenhum de nós. Passamos pelo processo de ser moído. Quantos aqui reconhecem que um dia foi moído pela vida? A vida te moeu alguma vez? Glória a Deus. Pensei que ia ser só eu levantando a mão aqui. A vida às vezes nos moe. E é sem escolha. Porque enquanto você está aqui, você ainda tem escolha. Eu não quero ir para lá. Mas quantos aqui percebem? Porque aqui ainda tem jovens que ainda não saíram de casa. Mas quando você sai de casa, jovem, e que você se torna um independente, aí não tem como você voltar para cá mais. Vou fazer uma ilustração aqui que quem é pai vai entender. Não tem como você voltar para o saco mais. Porque você entendeu? Aleluia. Vai vir também menor de 18 anos. Não tem como você voltar para o saco mais, porque agora você está na vida e você precisa crescer, amadurecer, enfrentar os seus desafios, para você não olhar para quem está do seu lado e culpar essa pessoa. Eu não quero que você no futuro olhe para... foi meu pai que fez isso comigo, foi minha mãe que não cuidou de mim. Não, você precisa amadurecer, assumir os seus desafios e falar: se der certo, é Deus que me ajudou. Se der errado, Deus vai me ajudar a fazer de novo. Mas eu não vou culpar o meu passado de ter me colocado na posição que eu estou hoje, porque se Deus me colocou onde eu estou hoje, aleluia, é porque Ele tem algo melhor para mim. Não existe nenhuma luta que Deus despreza, não existe nenhum caos que Deus invalida. Ele pega tudo isso aí e Ele coloca como testemunho para quando descer, vai ser gostoso como esse café que o Oswaldo tomou. Vai para o capítulo 8 agora de Atos, que eu quero te ensinar algo que você vai decorar, esses 2 textos bíblicos que eu vou falar para você. Você nunca mais vai esquecer deles. Porque, às vezes, Deus... Capítulo 8, vai lá para o capítulo 8 de Atos. Às vezes Deus, Ele usa a perseguição para expandir o seu reino. E Saulo aqui, ele concorda a apedrejar Estevão. Estevão era um diácono separado para servir às mesas do Senhor. E agora, Paulo ou Saulo, ele fica ali, consentindo com a morte de Estevão, enquanto eles apedrejavam ele. O primeiro a morrer pelo evangelho naquela época foi Estevão. Aí agora você está aí no Atos capítulo 8, verso 1. Amém. Vamos ler o capítulo 8, verso 1. E Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão, aprovando. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e onde? Então marca para mim, por favor, Jerusalém, Judeia e Samaria, se você gosta. Jerusalém, Judeia e Samaria. Agora, olha que lindo. Você está onde? Atos capítulo 8, verso 1. Agora inverta esses números aí para mim e vai para lá. Você está em Atos capítulo 8, verso 1. Agora você vai inverter. Atos capítulo 1, verso 8. E você vai ver que o que aconteceu em Atos capítulo 8, verso 1, é o que Jesus já tinha dito em Atos capítulo 1, verso 8. A Bíblia é linda. Eu incentivo você a você estudar em casa. Porque quando você encontra coisas como essa, você fala: isso não é coincidência, isso é Jesuscidência. Porque Ele preparou tudo isso. Olha aí, você está em capítulo 1, verso 8? Vamos voltar à história então.
Antes dele ser morto, porque às vezes a gente está chorando por alguém que foi morto e Jesus já sabia daquilo. Olha o que Jesus disse, capítulo 1, verso 8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, do capítulo 2, e serão minhas testemunhas, tanto onde? Marque Jerusalém, como em toda e até os confins da. Então o que aconteceu no capítulo 8, verso 1, não é surpresa para o Evangelho. É o que Jesus tinha dito em capítulo 1, verso 8. Mas o processo ele não contou. Ele só falou, entra dentro. Fica em Jerusalém. Você vai receber poder do alto. Ah, poder? Aleluia. Vou receber poder. Isso eu quero. Só que Jesus não tinha contado para eles que precisava alguém ser moído para o evangelho expandir. Às vezes vai precisar de você e eu que assumiu o seu chamado, enfrentar dificuldades, ser moído sem necessidade, passar pela água quente que você não quer passar, só para abençoar a vida de alguém, só para abençoar um lugar. Estevão deixou um legado tão forte que agora, quando ele é apedrejado, sabe o que acontece? O apedrejamento de Estevão foi a expansão do evangelho, porque enquanto Estevão estava sendo morto ali, ele não perdeu. Quantos lembram que ele olhou para os céus e ele falou, agora eu vejo os céus abertos, pedrada tomando. Eu vejo o céu aberto, eu vejo o trono de Deus, e eles ficaram com mais raiva ainda, e eles apedrejaram ele até a morte. Aquela figura de Estevão contar para nós que ele estava vendo os céus, estava vendo Jesus, ele estava dando um recado para mim e para você. Nós não perdemos nunca. Podem lançar pedras, você pode enfrentar o munho de Deus, mas no final você vai ver um trono. Você vai ver ele assentado no trono, anjos do seu lado, e você entrando para glorificar ele o resto da eternidade. Ele merece ser honrado nesse lugar, porque aqui onde esse momento difícil acontece, os cristãos saem correndo, Michele. Só que eles saem correndo para a vontade de Deus. Quando acontece alguma coisa que é para prejudicar a igreja, saiba, ninguém consegue prejudicar a igreja, irmã Silvana. Ninguém consegue prejudicar a igreja, porque quando prejudicam Jesus, ele leva os outros para a sua vontade e o evangelho, ele se espalha. Agora, a última coisa que eu quero apontar para você dentro desse texto aqui é que Jerusalém é onde eles estavam para receber poder. Judeia e Samaria foi para onde eles foram. Agora, quem é que está nos confins da terra? Aponta para esse irmão que está do seu lado aí. Nós estamos nos confins da terra. O evangelho chegou até a mim e a você, porque muitos passaram pelo munho. Muitos foram apedrejados, muitos foram crucificados, muitos perderam até a cabeça. Mas o evangelho não parou. Deus usa ventos contrários para fazer eu e você decolar para a próxima missão que Ele tem para nós. Às vezes Ele tem que empurrar para você mudar. Às vezes Ele tem que... Nossa, por que a vida está fazendo isso comigo? É porque senão você não sairia. Por que certas pessoas estão me abandonando? Porque senão você nunca abandonaria. Por que eu perdi meu emprego? Porque senão você nunca sairia de lá. Por que eu saí do Brasil? O que eu estou fazendo nesse país? Porque Deus sabia que se você ficasse lá, você ainda não tinha crescido tanto que você cresceu aqui. Tudo tem um propósito para aquele que não sai da missão. Não pense que você está aqui por causa do dólar. Se você estivesse aqui por causa do dólar, agora eu quero contar a verdade para você. I'm sorry, você não está aqui por causa do dólar. Te decepcionei? Espero que sim. Porque eu e você temos um propósito maior do que esse. Se eu e você... um país de oportunidades. Sim, esse aqui é um país de oportunidades. Um país que vai te lançar num lugar para você ser moído. Até você encontrar Jesus no meio do caminho. Para o que sair de você abençoar essa nação.
Nós precisamos abençoar essa nação em vez de só é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Pagar imposto? Ih, pagar imposto não. Ajudar americano? Ih, que ajudar americano não. Só quer comprar minhas fazendas, meus boizinhos, tudo no Brasil. Irmão, não estou falando nada contra isso. Amém você ser abençoado. Amém você comprar suas coisas. Mas o propósito do porquê Deus te trouxe onde você está hoje, o propósito do porquê, vou falar para os meus amigos que estão lá no Brasil, o propósito do porquê você está no Brasil agora, acompanhando um culto num dos menores estados de Delaware, onde tem 700 brasileiros, comparado com outros estados que tem 30 mil, 50 mil, 700 brasileiros, onde uma certa porcentagem, que eu não sei fazer cálculo de cabeça agora, está dentro dessa igreja agora, para você estar acompanhando em casa agora. Deus tem um propósito nisso aí. Não é por acaso que eu e você estamos parados onde nós estamos hoje. E enquanto nós não descobrimos aqui, vai para alguém isso aqui. Enquanto você não descobrir o porquê você está onde você está agora, com quem você está agora e onde você está morando, o que você está fazendo, você não vai mudar de nível. Não adianta ficar frustrado, você precisa descobrir o porquê você está vivendo o que você está vivendo. Porque enquanto você não descobrir o porquê você está vivendo, o que você está vivendo, você vai continuar vivendo o que você está vivendo. É redundante, mas é isso mesmo, é um ciclo. Você decepciona, você tenta de novo, você faz novas coisas para cair no mesmo resultado. Aí você decepciona de novo, você tenta de novo, você faz novas coisas, você muda de lugares para cair no mesmo resultado. E aí você frustra de novo. É um ciclo. Até você entender, eu preciso mudar a rota. Paulo entendeu isso da melhor forma possível. Jesus acendeu o farol. Eu espero que o encontro com Jesus que você teve, que eu tenho, que nós precisamos ter, ele venha acender um farol tão grande na sua vida que você vai ficar cego por 3 dias, dependendo de Jesus. É isso que aconteceu com Paulo. As perdas são consequência de um crescimento inevitável. Irmão, não tem como você voltar a ser criança. Sabe aquele tênis que você gostava quando você era criança? Não serve mais. Sabe aquela roupa legal que você vestiu no início do ano? Agora talvez não serve mais. Existem coisas que precisam ficar para trás para você seguir adiante. Eu ouvi uma ilustração essa semana que falou uma verdade ao meu coração. Esse cara usou o elevador como uma ilustração, Marco. Ele falou, o elevador de um prédio de 20 andares, ele não pode ficar chateado quando alguém descer no 5º andar. Porque é ele que tem que ir para o 20º. Então tem pessoas que o objetivo delas é caminhar com você até o 4º andar. E elas vão sair, você não vai poder ficar chateado. Porque o seu objetivo é chegar no 20º. Então, enquanto eu e você não percebermos isso, que tem estações da nossa vida, existem fases da nossa vida, que nós precisamos estar ok com alguém ir, ok com alguém chegar novo. Por quê? Porque Deus ele vai colocando pessoas no nosso caminho, se você está caminhando, Ele vai colocando pessoas no seu caminho para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida e na minha. Mas uma coisa nós precisamos entender, nós já crescemos e não dá para ser criança mais. Não dá. A verdadeira conversão, ela não pode carregar conosco rastro do passado. De maneira alguma. Enquanto a nova conversão, que nós chamamos de nova conversão, ela carregar um rastro do passado, é um grande sinal que nós estamos vivendo um ciclo e nós estamos enganando a nós mesmos, falando que nós somos cristãos. Deixa eu te dar a você 3 coisinhas que precisam para alguém que nasceu de novo. Santidade, jejum e oração. Se você vive em santidade, você consegue fazer jejum e oração. Agora, se você ora e jejua, mas não vive em santidade, você cai na religião. Não tem como. É santidade, é oração, e aí você vai ter vontade de fazer jejum. Só que se você começa de baixo para cima, Léo, vou fazer um jejum porque todo mundo está fazendo. Vou orar porque todo mundo ora. Aí você cai na religião. Aonde você aponta o dedo e fala, tá vendo? Ninguém ora igual eu. Ninguém jejua igual eu. Falei de jejum lá na igreja, todo mundo ficou calado, porque ninguém jejum igual eu.
tem que ser o contrário. A vida que você vive, ela vai te levar a falar assim, uau, eu estou tão feliz porque Jesus me colocou eu para ser moído. Eu estou tão feliz porque eu sei que se é Ele que está permitindo eu passar pelo que eu estou passando, é porque Ele tem um lugar para mim. Agora, eu sei que eu estou nesse lugar aqui, eu sei que Deus me colocou nessa família porque eu tenho um propósito. Ele quer me usar, porque às vezes a gente fica assim, não tem espaço para mim, né? Às vezes nós colocamos o exemplo de, hoje em dia, a internet, ela tem levantado pregadores sem teologia. Pessoas que nunca sentaram em uma aula, Valéria, de teologia e estão pregando na internet. Aí, por causa dos muitos likes, essa pessoa se torna influência e aí essa pessoa começa a estragar a vida de muita pessoa. Então, existe um processo e quando esse processo ele é upside down, ele começa a destruir ao invés de construir. Não tem como eu pegar e fazer isso aqui ao contrário do que eu fiz, porque existe um processo, santidade. O que é santidade, pastor? Separação. Separação. Existem músicas que eu ouvia no ano 2000 que eu não ouço em 2025. Existem roupas que eu vestia no ano 2000 que eu não visto. Estou falando do ano 2000 porque era a época da minha adolescência. Eu não visto hoje. Por quê? Era pecado? Não, não combina. Não combina. E às vezes nós estamos passando vergonha porque nós estamos querendo, um cara com 38 anos, querendo vestir como alguém de 12. Não dá. Não combina. Mesmo que o meu filho tenha o pé agora do tamanho do meu, ele pode calçar o meu sapato. Ele não quer. E para ele não combina. Ele não quer. Ele falou, não, eu quero o meu. Não, Neita, mas o seu pé está do tamanho do meu. Você pode usar meu sapato. I'm sorry. Daddy, eu sou jovem. Você é experiente. Fala velho, não. Vá para o capítulo 9 agora. Quantos estão gostando dessa construção que nós estamos fazendo na vida de Paulo? Amém. Espero que você esteja pegando isso aí. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Olha só. Esse processo que Jesus, no capítulo 9, vai para o versículo 17 e 18. Porque esse processo que Jesus usou para abrir os olhos de Paulo, ele ficou ali desesperado no momento, porque ele não conseguia ver, mas Jesus já tinha falado com Ananias, um dos outros discípulos, para orar por Paulo. Olha só o versículo 17 e 18. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, o Senhor Jesus apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para você e agora volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu gosto de anotar tudo isso, tá? Se você tem a sua Bíblia, marca impôs as mãos, marque volte a ver, marque seja cheio do Espírito Santo. E aí olha ali, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi, marque isso, batizado. Processo. Olha, mas Paulo também, o grande apóstolo Paulo foi batizado? Sim, todos foram batizados. Paulo foi batizado e assim foi o novo nascimento de um dos maiores missionários da história. Saulo, alguém que perseguia, agora se tornou pregador. De perseguidor a pregador. Então, ao abrir os olhos, Paulo, ele teve uma nova visão, porque agora é Jesus que colocou a visão que ele tinha. Então, a partir desse momento aqui, você não vê mais, Jamile, Paulo sendo Saulo. Quer converter? Como que eu sei, pastor, que eu fui convertido de verdade? Não seja Saulo novamente. Porque nós somos mestres em falar assim, ai, desculpe, mas aquela atitude minha não foi cristã com você. Você me perdoa? Eu não te perdoo. Por quê? Porque você precisa passar no moinho para você fazer o que perder a vista por um tempo. Passar por um período ali que Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber. Ele não queria nem comer nem beber, estava jejuando. E aí Deus envia esse Ananias que chegou ali até com medo, porque Paulo ele queria prender os cristãos, né? Aí chega lá um ilegal, né, para Paulo e ainda tendo que orar. Minha amiga, às vezes Deus vai te chamar você para orar por alguém e você fala, meu Deus. E ele chegou ali meio com medo, mas cheio do Espírito Santo, e ele falou, Saulo, o negócio é o seguinte, vou trazer a revelação para você aqui para você ser convertido. E aí, naquele momento ali, escamas caem
nos olhos de Saulo. E ele nunca mais tem atitudes de Saulo novamente. Porque Deus chamou ele de Saulo a ser Paulo. Qual a diferença do nome? Obrigado por ter perguntado. Saulo ou Shaul é Saul. Lembra do rei Saul, o primeiro rei? É o mesmo nome. Saul significa o grande, o desejado. Significa aquele preparado. Agora, sabe o que significa Paulo? Significa pequeno servo de Cristo. Um homem que antes se considerava preparado, da tribo de Benjamim, mesma tribo de Saul, que era uma das tribos nobres de Israel. Eu imagino que no testemunho dele, ele contava para as pessoas: eu sou da tribo de Saul. Você lembra do primeiro rei de Israel? E ele contava essa história enchendo a boca. Agora ele tem o próprio Jesus falando: agora você é Paulo. E ele não escutou Paulo, ele escutou assim: agora você não é grande mais. Agora você não é o desejado mais. Agora você é um pequenino, dependente, servo, que ama a Cristo. Imagina Paulo pegando suas anotações, vou anotar. Eu sou pequeno, eu sou temente, eu sou dependente de Cristo e eu sirvo a Cristo. E isso aí foi a base para Paulo nunca mais desistir. Porque chega um momento na vida de Paulo que ele fala: Senhor, afasta de mim esse pecado ou esse espinho na carne. Você lembra disso? E Jesus fala: minha graça te basta. Só porque você me encontrou, você tem tudo que você precisa para superar os momentos de processo na sua vida. Então, quem recebe um novo nome precisa abandonar o velho homem. Até vai aparecer aqui para você, que eu mandei para a mídia. Quem recebe um novo nome precisa abandonar o velho homem. A carne não pode falar mais. Ah, mas foi só ontem. Então volta para o processo do expresso. Para você calar essa carne, porque Paulo ele não deixou com que o seu passado viesse falar mais. Porque ele enfrentou dificuldades. A igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais deu trabalho para Paulo. Eles levantaram calúnia contra o seu ministério. Eles falaram que ele era um falso profeta certa vez. E ele mesmo assim continuou amando essas pessoas. Se o Saulo falasse naquele momento, ele pegava e jogava na prisão. Ele pegava, arrumava alguém para apedrejar. Mas não era Saulo mais, era Paulo, alguém que amava mesmo em prisões. Era Paulo, alguém que recebeu 39 açoites, Amanda, e jogado numa prisão em Atos 16. À meia-noite estava ele e Silas cantando ao Senhor. Tremeu o ambiente, as correntes caíram, mas ele não fugiu. Ele ficou até o guarda, que ia se suicidar, vir para a mesa de aconselhamento de Paulo. E Paulo fala assim: rei, a gente não foge não. Porque a gente sabe que é essa máquina que vai fazer da gente algo que vai descer na garganta de alguém. Então, se você crê nesse mesmo Jesus que eu estou crendo, você e a sua família será batizado. Paulo salvou toda essa família porque ele não fugiu do processo. Conselho para você: quando você tiver certeza que é Deus que te colocou em um processo, não pule dele. Não pule, porque tem processo que a gente sabe que foi a nossa carne que levou a gente até lá, então você tem que fugir mesmo. Mas tem momento que você sabe que é Deus que está fazendo. Aí você fala: não, está difícil demais. Mas eu sei que é Deus que me enviou para cá. Só que se você sabe que é Deus que te enviou para cá, por que você está querendo ir para lá? É porque está difícil demais? Sabe, às vezes nós precisamos confiar mais em Deus do que nas nossas convicções. Porque quando eu fui mudar para Delaware, meu trabalho todinho era em Filadélfia. E eu lembro que a primeira coisa que me veio em mente: Amanda, será que é de Deus mesmo? Porque eu vou ter que andar 2 horas para vir para o meu trabalho. Eu mudei, eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso, 2 anos fazendo isso, acordando 5 horas da manhã para chegar lá a tempo e voltar para casa dirigindo mais 2 horas. Mas eu aproveitei o processo para me aprender. Enquanto eu dirigia 2 horas, eu ouvia livros, que eu ouvia 7 livros por semana, enquanto eu estava dirigindo. Então, eu e você precisamos, dentro do processo, encontrar aquilo que vai nos levar a amadurecer. Porque Jesus vai te tirar desse processo.
Ele vai me tirar desse processo, mas nós precisamos de aprender. Eu preciso partir para o final, porque a transformação, ela não é um evento, ela é um processo. Capítulo 9, a gente vê Paulo, ele encontra Jesus. Capítulo 9, versículo 18, ele é batizado. Depois, em Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai para a Arábia, o deserto da Arábia. Por quê? Porque ele ficou lá mais 3 anos, jejum, oração, ele e o Espírito Santo de Deus. No versículo 19, você vê então, após 3 anos, Paulo encontrando Pedro, o apóstolo Pedro, pela primeira vez. E o seu ministério iniciou como apóstolo. Após 7 a 10 anos, após a sua conversão. Porque se a gente for ler o texto, fala, foi batizado e já saiu pregando. E por que eu estou sentado até hoje? Por que eu ainda não tenho oportunidade? Por que ainda... Foi 7 a 10 anos que levou ele a se tornar um pregador, que levou o evangelho por mais 30 anos, contribuiu com a fundação de várias igrejas, formou vários líderes, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, caminhou mais de 10.000 quilômetros de navio, cavalo e a pé para o evangelho chegar até você. Então não tem como eu e você ficarmos confortáveis onde nós estamos. Porque o evangelho não para em nós. O evangelho ele precisa alcançar nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e daí por diante. Agora, eu e você não podemos ficar esperando os nossos filhos serem usados por Deus. Que bom que Deus vai usar eles, mas alguém me contou um testemunho esses dias que eu preferia que fosse o contrário. Essa pessoa falou, pastor, nossa, estava no culto e ia ter uma filha adolescente. E aí ela falou assim, pastor, estava no culto, e aí eu saí de lá, eu estava com uma confusão na minha cabeça. E o senhor acredita que Deus usou a minha filha para trazer uma palavra para o meu coração, que ela ouviu o pastor pregando, e aí ela chegou e falou, mãe, a senhora não esqueceu do que o pastor falou? Então, olha, faça isso, isso, isso. E diz ela que acalmou o coração, porque a filha dela foi usada por Deus para acalmar ela. Maravilha! Mas se fosse o contrário, não seria melhor? Nós estamos deixando os filhos liderar a casa. Nós estamos deixando as mulheres liderar a casa como homens. Nós precisamos nos posicionar. Alguém disse amém? As mulheres disseram amém. Então será que nós vamos esperar alguém fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos? Para nós fazermos? É tempo de eu e você deixarmos de lado a vergonha. Porque às vezes, não, pastor, tem vergonha. Vergonha? É porque você não foi moído ainda. Porque depois que você for moído, acaba a vergonha. O quê? Vergonha? Isso, ficou lá naquele negócio antes de eu ser moído. Porque agora que eu fui moído, eu entendi que viver para mim é Cristo. E morrer é lucro. E a última pergunta da noite é: qual é a diferença que Cristo tem feito na minha vida e na sua? Será que Ele só te deu uma igreja para frequentar? Será que Ele só te deu um ministério para você servir? Será que Ele só me deu um lugar para me estar junto com meus irmãos e comer sopa quando estiver frio e comer bolo quando tiver um aniversário? Não, é muito mais do que isso. Isso aqui não pode se tornar o clube de alguém. Isso aqui não é um clube cristão, isso aqui é uma reunião de missionários que estão prontos a chegar no trabalho amanhã e representar a Jesus. Estão prontos a chegar naquela loja amanhã e representar a Jesus. Estão prontos a chegar naquele hotel que Jesus te enviar e você representar Jesus ali. Está pronto a entrar naquela casa que você vai limpar e você representar Jesus. Existem pessoas esperando a manifestação dos filhos. Tem muita gente que não está sendo convertida por causa do nosso mau testemunho. Não podemos dar mau testemunho. Pensa, você está em um lugar que, como eu falei, tem 700 e poucos brasileiros. Não é muito. Sabe quanto que tem em Filadélfia? Mais de 35 mil brasileiros só no Northeast, em Filadélfia. Uma estatística do ano passado. Agora deve ter mais, né? Mas Delaware, 700. Nós somos uma igreja de uns 60, mais crianças, sei lá, uns 70. Vamos colocar no máximo. 70 é quantos por cento de 700? 10? A minha contadora disse que é 10. É 10? Alguém falou 1, alguém falou 10. É 10? É 10. Eu vou contar na Valéria, que a Valéria, ela sabe dos números.
700. Nós estamos com 10% aqui. Sabe o que é isso, igreja? Quanto que é 10% de 30 mil? 3 mil? Uma igreja em Filadélfia que não tem 3 mil membros é uma igreja que precisa evangelizar ainda mais. Porque nós estamos num lugar que tem 700 e 10% está aqui dentro. Às vezes você precisa de enxergar a realidade conforme ela é, para você não se frustrar olhando outras realidades. Porque às vezes a gente olha, nossa, por que a nossa igreja não cresce? O quê? 10% do estado está dentro da sua igreja e você está falando que a sua igreja não cresce? É porque você não sabe dos números. Mas não pode ficar em 10%. Nós somos muitos imigrantes para o mundo afora. Algumas estatísticas dizem que nós somos os imigrantes que estão fora, 45% são cristãos. Então nós não somos a maioria. Eu e você precisamos levantar do nosso lugar. Falar nisso, levanta aí do seu lugar, você já está sentado há muito tempo. Eu e você precisamos nos levantar da nossa cadeira de conforto e falar, quer saber, eu vou me posicionar. Eu não sei, esse processo aí que o pastor falou aí, é Deus que vai fazer, não é você. Não é eu que vou fazer. Eu estou aqui para comunicar para você o que Jesus já falou comigo. Mas nunca é tarde para alguém assumir o chamado. Hoje pela manhã o pastor Larry falou que ele lembrou a igreja de que Moisés, ele começou o seu ministério de libertação com 80 anos de idade. Quantos tem 80 anos aí? Levanta a mão. Acho que ninguém, né? Então, come on. Nós estamos jovens ainda para pensar em pendurar a chuteira. Não existe uma aposentadoria para o cristão. Existe mansões celestiais. Existe glória eterna. Existe uma coroa da justiça preparada para aqueles que vão caminhar até o fim da história. E eu quero deixar esses 3 conselhos para você ir para casa feliz. Como então, pastor, eu posso passar pelo processo de transformação sem ficar paralisado no processo? Cuidado com o que você vê, com o que você ouve e onde você pisa. São 3 coisinhas. O que você vê, o que você ouve e onde você pisa pode te levar a viver o seu chamado ou te levar a ficar paralisado. Paulo, ele estava em uma estrada para perseguir cristãos. Ele viu Jesus. Ele ouviu Jesus. E ele caminhou para uma casa onde alguém pôs as mãos sobre ele e falou, a partir de hoje, o seu passado fica aqui. Porque você agora vai representar o reino eterno de Jesus. Hoje eu quero orar por você que quer receber essa oração, de falar assim, pastor, eu vou à frente, porque eu creio que Jesus te enviou aqui hoje, enviou quem vai orar por você aqui hoje, como Ananias, para impor a mão sobre você e falar assim, a partir de hoje, passado é passado, Jesus tem um futuro para você. E a caminhada agora é da agora para frente. Não existe mais passado. Jesus quer nos libertar nessa noite de prisões invisíveis. Prisões invisíveis. Ele quer nos libertar. Então, enquanto o grupo de louvor cantar, eu gostaria de fazer essa oração com você. E após a oração, eu queria que você tomasse esse passo de fé, que eu quero descer aqui embaixo e orar pela sua vida, e as intercessoras também vão me ajudar a estar orando. Mas eu quero orar, e enquanto eu oro, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Senhor, estamos na tua presença. Estamos diante daquele que pode mudar as circunstâncias. Estamos diante daquele que pode ter um encontro tão profundo conosco, que pode mudar a rota da nossa história. Por isso eu te peço hoje, Pai, que o Senhor nos ajude a apertar o botão de reset da nossa vida e deletar tudo aquilo que nos afasta do teu propósito para nossas vidas. Não queremos cobrir aquilo
que era vergonha do passado, nós queremos expor a tua luz para que venhamos ser transformados. Por isso agora, ó Pai, eu te peço que cada pessoa seja tocada pelo teu Espírito Santo aqui nessa hora, e que possa tomar esse passo de fé e vir à frente, para que nós venhamos impor as mãos, como Ananias fez, crendo na transformação que acontecerá. Venha, saia do seu lugar, você sozinho.